Boa tarde a todos. Dá para escutar? Para não ficar muito estridente. Na verdade, assim, quando a gente fala que sou linguista, trabalho com linguística, estudo da língua de uma maneira geral, eu diria que eu estou aqui, pessoa mais passarinho fora do ninho, diante de tantos historiadores e pesquisadores dessa área. Mas, de toda maneira, não deixa de fazer história, só que não história dos acontecimentos necessariamente, mas história da língua, que é um pouco mais, digamos, técnico, em certo sentido, mas que dá para aproximar com fatos históricos e também a gente depende desses fatos históricos para poder entender o próprio funcionamento da língua de uma maneira geral, já que a língua é falada por pessoas que vivem numa comunidade. Está dando microfone? Doeu aqui. Bom, o título dessa apresentação continua dando microfonia. O título dessa apresentação, eu tento falar um pouco mais perto, tá bom assim? Tá bom assim? O título dessa apresentação é um pouco ousado, mas é mais assim, representa mais uma espécie de utopia daquilo que a gente busca, que é fazer a história da língua a partir daquilo que sobreviveu em termos de documentação e que sobreviveu à documentação escrita, que já é uma restrição. Bom, a primeira coisa que eu vou fazer é contextualizar como que a gente trabalha com documentos, que significa, de uma maneira muito geral, fazer a história da língua, como que a gente edita esses documentos para os nossos propósitos e mostrar alguns poucos fenômenos ou aspectos linguísticos desses documentos. Eu diria até que é uma espécie de aperitivo, porque diante de tantas palavras, vírgulas, pontos finais, etc., a gente tem muita coisa para pesquisar numa única página. Bom, essa pesquisa que vem sendo feita, principalmente nas 2 últimas décadas, está envolvida nesses 3 grandes projetos coletivos da história do português brasileiro, da história do português paulista 1 e paulista 2, já que a gente tem 2 fases, e os nossos objetivos em geral. Fazer a história da variedade brasileira do português, e sobretudo paulista, aqui no caso, com base em documentos de sincronias passadas, além dos dados atuais. E na oralidade a gente tem diversos materiais para trabalhar, além da escrita. Antes de mostrar os documentos, ou como fazemos esses documentos, é sempre interessante lembrar o que essa linguista e filóloga sempre dizia a respeito de fazer a história da língua, de qualquer língua. E ela dizia o seguinte: a documentação escrita em português só pode ser avaliada na sua totalidade aproximada por hipóteses que se coloquem a partir do que permaneceu e de informações indiretas que o historiador pesquise. Assim, o conhecimento de qualquer estágio passado de qualquer língua, se ela é documentada por algum tipo de escrita ou inscrição, é sempre fragmentado. E aí eu vou puxar do texto do Marcelo: o arquivo é fragmentado, a história da língua ainda é mais fragmentada, já que a gente faz a história da língua baseado no que sobreviveu de documentação escrita, já que o gravador é só do século XX. Talvez daqui a uns 300 anos a gente possa fazer verdadeiramente a história da língua só baseado em oralidade para ver o funcionamento das mudanças. Mas é com os documentos escritos que a gente tem que trabalhar. E aí ela cita um outro linguista, que até a própria Vanessa, no ano passado, no seminário do Morgado Mateus, também citou, fazer um bom uso, um melhor uso dos maus dados no sentido de que é tudo fragmentado, pouco, e não representa a totalidade de produção linguística de qualquer comunidade. E aqui eu coloco: um bom uso dos bons dados seria mais ou menos, essa aqui não é a carta de Júlio Prestes, mais ou menos o que a gente busca, ou seria a galinha dos ovos de ouro dos linguistas, quem faz história da língua, seria encontrar esse tipo de documento e esse tipo de ocorrência, que é uma carta de um comerciante do Vale do Ribeira, de 57. Solicito-vos ter recebido a sua carta, o qual fico muito grato, e assim por diante. Eu coloquei em azul algumas formas que estão registradas nessa carta, por exemplo, o normar,
devido aos meus compromissos ser grande, litorar, outras novas atitudes, causo e não caso, nas demora e por aí vai. Lógico que não é sempre que a gente vai encontrar esse tipo de coisa, é uma espécie de agulha no palheiro, e obviamente que o acervo, tanto do Júlio Prestes quanto o acervo do Washington Luiz, eu vou falar um pouquinho dos dois, não vai apresentar esse tipo de coisa, a menos que seja, por exemplo, aquelas cartas enviadas ao Júlio Prestes ou ao Washington Luiz, enviadas pela população, que é possível que haja esse tipo de coisa. Mas também é uma espécie de garimpagem, né? Encontrar isso é raro. Nessa segunda fase do projeto de História do Português Paulista, a gente tem então um subprojeto bastante grande em que busca a diversidade de tipos de texto dos séculos XVI ao XX, porque fazer história da língua a gente só consegue ver, na verdade, grandes mudanças ao longo de muitos séculos, diferente do que faz o historiador, por exemplo, e a gente separa mais ou menos assim os tipos de texto entre manuscritos impressos e textos diferenciais que são específicos de alguma época ou de alguma localidade. Essa aqui, a gente tem uma página já associada à Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da USP, e nessa página a gente disponibiliza todas as edições que a gente vem fazendo, com os alunos, inclusive, o Rafael está ali no fundo, que foi um dos editores das cartas do Júlio Prestes. Então a gente forma esses alunos, eles editam esses materiais, e a gente disponibiliza esses materiais tanto para estudos linguísticos, mas também serve para qualquer pessoa. Tá? Para o historiador, serve para as pessoas leigas, e está disponível, pelo menos, a edição que fazemos. E ela está mais ou menos dividida assim, por metades de séculos, por tipo de texto, e aqui no caso, de tudo isso que a gente pretende um dia preencher, todas essas células, por metade de século, tipo de texto, etc., a gente vai aos poucos preenchendo, e aqui no caso, as cartas do Júlio Prestes e do Fernando Prestes, dirigidas ao Washington Luiz, que estão depositadas no acervo Washington Luiz. E aí, futuramente, a gente pode fazer o contrário também, a partir da edição das cartas de outras pessoas para o Júlio Prestes, por exemplo. Eu fiz um pouquinho disso aqui. Bom, algumas características de cartas pessoais, a gente divide as cartas que são interessantes para a gente, entre pessoais, oficiais e mais ou menos oficiais ou mais ou menos privadas, por mais ou menos essas características, intimidade, privacidade, se o tema é livre, se tem um alto grau de controle da escrita, se não tem. No caso das cartas entre Washington Luiz e Júlio Prestes, a gente poderia dizer que são razoavelmente cartas de administração privada, uma vez que tratam de temas razoavelmente fixos e política, raramente temas pessoais, muito pessoais, e tem um controle, até porque eles fazem parte de uma elite e fazem parte de uma época em que já começa a ter um controle muito maior da escrita e da circulação desses documentos escritos. Como que fazemos a edição? Tipos de edição vão depender do público-alvo e o grau de intervenção do editor, todo mundo sabe disso, mas o que geralmente se encontra é a edição modernizada, que tem um alto grau de atualização, uma modernização da grafia e de várias coisas do texto, para um público mais geral, já que o objetivo é saber o que se passou, o conteúdo. É um texto mais distante do original, que não nos interessa. Por quê? O que nos interessa é saber justamente não só o conteúdo que aconteceu, etc., descobrir quem escreveu, para quem escreveu e por que escreveu, mas também as formas. É o que mais interessa para um linguista, para um historiador da língua. Então, quanto menor o grau de intervenção desse original, vai ser o mais adequado. E no caso da correspondência entre esses dois grandes personagens, a gente teve que fazer algumas adaptações em função do tipo de texto encontrado nos dois acervos. Então tem ali, além de cartas manuscritas, a inclusão de datiloscritos, postais e telegramas. Os datiloscritos têm uma particularidade interessante em função de como as correções vão ser feitas, de
como a disposição do teclado vai interferir na disposição na produção desse texto. Postais apresentam elementos gráficos não só da produção desse texto, mas também da circulação desse texto, data, carimbo, etc. E telegramas. A princípio, os telegramas seriam um tipo de texto que menos interessaria para a gente, já que é uma linguagem taquigráfica, sem pontuação, a omissão de vários elementos, como, por exemplo, preposição, como a gente não usa, não fala nada assim, sem usar uma preposição, pelo menos. Então, seria digamos, um estudo particular até da produção desse tipo de texto. Mas, de toda maneira, todos eles interessam. Em termos paleográficos, todos esses tipos de texto podem apresentar elementos impressos como timbre, contendo endereço, cargo, carimbos, anotações do próprio destinatário a receber a carta dizendo respondido, resposta ou R. Todos esses elementos interessam para a análise linguística porque fazem parte tanto da produção do documento quanto da circulação desse documento. Isso seria uma espécie de informação de bastidor importante para entender quem escreveu, por que escreveu, como escreveu, a partir de hipóteses, obviamente. Além da conservação de todas as marcas presentes nos originais, como ortografia, fronteira entre palavras, se está junto, se está separado, a gente mantém essa particularidade, pontuação, apresentação de rasuras, correções, inserções posteriores, elementos impressos, carimbos, tudo isso é importante para um linguista entender como o documento foi produzido, elaborado, e é o que nós queremos desvendar. A gente desenvolve as abreviaturas e inserimos várias notas explicativas referentes a nomes de pessoas, lugares, instituições, eventos, justamente para situar melhor o leitor naquilo que está sendo colocado na carta, que nem sempre é de conhecimento geral. Aqui tem um exemplo de como é que a gente apresenta essa edição. Nem sempre a gente apresenta a fotografia por ser muito pesada, mas a edição mais ou menos tem essa cara. Eu não vou ler, obviamente, a carta, mas é uma carta dirigida ao Washington Luiz pelo Júlio Prestes, e ele tem ali várias notas explicativas das pessoas e das coisas citadas na carta. Finalmente, a troca de correspondência entre eles, lembrando que é fragmentado, já que nem tudo que eles provavelmente produziram em papel sobreviveu, infelizmente. No caso do Júlio Prestes ao Washington Luiz, temos em média 28 cartas, divididas entre cartas manuscritas, eu digo documentos, né? Cartas manuscritos, datiloscritos, postais e telegramas, entre 10 e 32, inclusive cartas que ele escreveu no navio, enquanto ele viajava para os Estados Unidos, para a Europa. E do Washington Luiz ao Júlio Prestes, 12 documentos, considerando que 2 deles são rascunhos no próprio acervo do Washington Luiz. Mais ou menos nessa mesma época, pegando uma parte do exílio. Alguns aspectos linguísticos que a gente costuma observar, tanto para a seleção dos documentos que interessam para a linguista fazer a história da língua, quanto para a classificação desses documentos, que nem sempre são condizentes com a classificação arquivística ou até mesmo de historiador, e para o próprio entendimento da produção de qualquer tipo de texto. A gente teria, de um lado, num polo desse contínuo, um texto mais oral, que seria a conversação, e no outro extremo a gente teria, por exemplo, um artigo científico que teria essas características mais prototípicas e, logicamente, que no meio disso tudo tem um monte de outras possibilidades. Então, a gente tem um contínuo entre essas características, entre oralidade e escrituralidade, já que não existe só língua escrita ou língua falada. Então, uma carta privada prototípica poderia apresentar esses traços como caráter privado, intimidade entre os interlocutores ali, muita emoção, ou mais ou menos emoção, um grau menor de controle da própria escrita, um tema mais flexível e assim por diante. E no caso das cartas do Washington Luiz e Júlio Prestes, a gente tem algo muito parecido, com a diferença de que eles têm um alto grau de controle do texto, já que eles estão numa situação de poder, digamos assim, mais controlada. E provavelmente, dá para perceber que eles eram amigos, mas provavelmente que
grau de amizade, grau de intimidade não era revelado tão claramente em documentos como esses, talvez porque eles já soubessem que isso ia para a posteridade, quer dizer, uma hipótese, uma suposição, logicamente, mas o que a gente entrevê nesses textos são elementos de autocontrole, tanto da escrita quanto da própria intimidade entre eles ali. Os temas dessas cartas trocadas entre eles variam desde das viagens, no caso do Júlio Prestes Próximo Luiz, relatando as viagens que ele fez para os Estados Unidos e Europa, durante a campanha eleitoral e depois já quando eleito, pedido de nomeação de amigos conhecidos, elogios, agradecimentos, e no exílio é a parte mais pessoal, na verdade, desse conjunto de cartas, é durante o exílio em que eles mais vão falar das suas famílias, onde estão morando, como é que estão, do que necessariamente política. E a mesma coisa do Washington Luiz para o Júlio Prestes, já que a gente tem uma certa hierarquia até de idade aí, em função dessa hierarquia a gente tem muito mais, no caso do Washington Luiz se dirigindo ao Júlio Prestes, fazendo alguns elogios, mas geralmente pedindo muitos dados da economia paulista para que ele pudesse, por exemplo, encaminhar dados a respeito, fosse para a eleição antes de 30, mas para poder, na qualidade de presidente, ter um maior controle dos dados paulistas. E, finalmente, o diálogo entre eles, né? Que eu tento, pelo menos, prometer no título. A gente tem aqui duas cartas, uma dirigida ao Júlio, outra dirigida ao Washington Luiz, sobre o mesmo assunto. Não foi tão fácil de achar uma certa sequência dos assuntos e das datas entre eles ali. Há muitas lacunas, mas eu consegui achar uma, por exemplo, que talvez interesse aos baianos, justamente por conta do que é mencionado ali. Apresento o doutor Altamirando, embora esteja escrito Altamiranto, que é um redator do Diário de Notícias, jornal de que é proprietário, juntamente com meu velho amigo Hermano Santana. Essas qualidades demonstram que a visita do Dr. Requião é apenas cortesia de um amigo que vem da Bahia e está de passagem em São Paulo de 29. E a resposta do Júlio Prestes: recebi com prazer o Dr. Altamirando Requião, redator do Diário de Notícias, propriedade do nosso velho amigo, mesma coisa, né? Do nosso velho amigo Santana da Bahia, muito grato pela apresentação desse valoroso difusor da causa nacional, subscrevo, etc. Pouco depois, esse mesmo cara vai elogiar o Getúlio Vargas e depois vai publicar em seu jornal coisas nazistas, é uma coisa que anda circulando entre alguns cientistas por aí. Enfim, essa parte eu deixo para os historiadores, mas é interessante notar que o diálogo, que a gente chama de diálogo, na verdade, por exemplo, se eu estou conversando com alguém cara a cara, esse diálogo é muito mais dinâmico, é muito mais rápido, né? Tem um processamento mais visível, enquanto que um diálogo através de cartas nem sempre é possível desvendar, justamente porque faltam essas trocas, ou falta preencher esses fragmentos ou essas lacunas de que falam os historiadores, justamente. Mas se eu não tenho a resposta, ou se eu não tenho o pedido anterior e assim por diante, eu não consigo estabelecer justamente este diálogo. No caso do Arquivo do Estado, em que há o acervo do Júlio Prestes e o acervo do Washington Luiz, é possível, com mais detalhes futuramente, tentar observar em que medida, quais cartas do Washington Luiz sobreviveram e do Júlio Prestes sobreviveram no acervo de cada um deles, justamente para tentar completar melhor esse diálogo e tentar, por exemplo, responder qual a importância desse diálogo para a formação do português paulista. É muito importante tanto a gente descobrir aqueles documentos com marcas de oralidade eventuais, quanto também saber o outro polo ali de maior controle da norma, de maior controle da própria escrita, etc. Senão a gente não tem um parâmetro de comparação, não é? Não dá para a gente tomar sempre como ponto de partida o que a gente conhece hoje da nossa oralidade e comparar isso com os documentos que sobreviveram lá do começo do século XX ou do século XIX, quanto mais para trás a gente for
mais difícil é entender como é que era a língua naquela época. Não é impossível, mas é através de hipóteses que a gente vai sempre trabalhar. Aqui tem um rascunho. O Charlotte Thomas era muito bom também para guardar rascunho, os seus próprios rascunhos. Nem sempre facilmente decifráveis, mas estão lá vários rascunhos. E aqui tem um deles, em que ele, de 24 de maio de 30, em que ele recomenda, em 7 páginas, ele recomenda que Júlio Prestes não leve a esposa para a viagem na Europa e nos Estados Unidos, justamente porque ela tinha muito enjoo, ela tinha problemas de saúde. E com base no depoimento de 4 médicos, 2 em São Paulo e 2 no Rio de Janeiro, ele faz essa recomendação em 7 páginas. E depois oferece, no meio do caminho ali, ele se oferece para cuidar da esposa, para ficar com a esposa, ele, a esposa dele, a dona Sofia, cuidar da dona Alice e assim por diante. Então, em 7 páginas, nesse rascunho, eu não achei, não foi encontrado ainda, pelo menos, no acervo do Júlio Prestes, se esse rascunho teve uma versão final, recebida, de fato recebida, mas o que temos aqui é o rascunho, e a resposta do Júlio Prestes vem em 2 telegramas. Será que ele levou ou será que não levou a esposa para essa viagem, apesar dos enjoos? No primeiro telegrama ele diz assim: muito obrigado pelas boas notícias, continuamos a fazer boa viagem. Aí no outro telegrama: satisfeitos, boas notícias, recebi também telegrama. Alice, médicos concordam viagem dela, Europa. Capacuna era o navio, ou seja, ele levou a esposa. Ele não respeitou a recomendação dos 4 médicos e tampouco do amigo protetor, eu acho que o Luiz. Ele levou a esposa. Então, assim, são alguns exemplos, né, desse diálogo que pode ser desvendado em acervos privados, por exemplo, embora sejam pessoas públicas, né? Outros elementos linguísticos que podem ser observados nesse tipo de correspondência, por exemplo, o uso de fórmulas típicas de cartas com menor grau de intimidade, ou que revelam menor grau de intimidade, não que eles não tivessem intimidade, mas que não deixam transparecer essa intimidade, como, por exemplo, sempre ao seu dispor, subscrevam-me com a melhor estima. Então, a gente tem estruturas mais típicas da escrituralidade, do maior controle dessa escrita, mas também o uso de expressões que revelam o maior grau dessa intimidade. Então, abraços do fulano, do Júlio, do Washington. Você que está, não sei o que, uso de você. Espero que sua resposta pelo telefone, uma coisa mais direta, uma linguagem mais direta, quase como um bilhete. Por isso, por aqui tudo bem, e assim por diante. E muitos outros elementos a gente pode analisar. Eu destaquei um aqui que é bastante interessante e recorrente ainda hoje: o uso concomitante de formas dos pronomes tu e você, que são as referências de segunda pessoa, teu, seu, deves, deve, e por aí vai. Se a gente considerar, por exemplo, só para fazer um parênteses, no português europeu, ainda hoje o uso do tu para intimidade, você para distanciamento, enquanto que no Brasil isso é bastante variável, quase não existe mais essa distinção entre distância e proximidade ou intimidade revelado por esses 2 pronomes, mas sim senhor, senhora, você ou tu. Não é? E a gente percebe, justamente nessa época, um pouco antes dessa época, no final do século XIX e o começo do século XX, são marcados justamente pelo começo dessa confusão. Será que eu uso você ou será que eu uso tu? Mesmo que sejam amigos, mesmo que sejam parentes, mesmo que sejam pessoas mais íntimas, há essa confusão do uso dessas 2 formas, até que se estabelece em alguns lugares o você como mais intimidade e o senhor, senhora como distanciamento. Tem aqui uma carta do Washington Luiz para o Júlio Prestes, em que ele, naquele rascunho, tudo bem que é rascunho, mas não deixa de revelar esse processamento, em que ele coloca ali claramente uma correção de você, ele colocou você, riscou e colocou a forma do tu em seguida, inseriu depois o tu. Tem ali o doutor Aloysio de Castro irá hoje ao Jaceguai bem cedo para combinar o que você resolver, risco você e acrescenta o resolveres. Na mesma página ele faz isso. Assim deve você, risco você, acrescenta o S, assim deves, sendo que ele já tinha colocado o tua na mesma página. Então ele estava usando o tu
o tempo todo, mas oscila entre o uso de você também, percebe e risca. Essas rasuras, essas inserções são um prato cheio para a gente entrever justamente o processamento da linguagem e essas pistas de mudança linguística, no caso. Numa outra carta para o Júlio Prestes, tem ali você, sua, ou seja, existe ali claramente uma oscilação entre o uso de tu e você para indicar essa intimidade, esse grau de intimidade entre eles. O Júlio Prestes, para o Washington Luiz, vai usar numa carta lhe, seu e seu duas vezes ali, indicando o uso de você. Em outra carta, tua, acompanhas, tua, o uso do tu, ou seja, era bastante ainda variável o uso de tu e você para indicar essa intimidade, até que depois a coisa vai razoavelmente se estabelecer em algumas regiões, como por exemplo aqui em São Paulo. Né? Palavras finais, eu não sei qual é o meu tempo, mas a gente pode dizer que há elementos indicativos de uma certa oralidade conceptual, não uma oralidade em termos de meio de língua falada mecânica, né? Mas que indicam proximidade entre esses interlocutores, proximidade de diálogo, né? Que representa um diálogo, e indicativos de escrituralidade conceitual, ou seja, um distanciamento entre eles, um distanciamento, maior controle, tema fixo e por aí vai, em algumas cartas. Ambos tratam de assuntos políticos, administrativos, mas também pessoais, sobretudo na época do exílio. E a gente tem ali, nesse caso dessas correspondências, cartas ou correspondências, documentos, de certa forma, híbridos, já que eles não são nem tão pessoais e nem tão oficiais, ou de administração mesmo. Então, tem uma oscilação ali entre essas. Eu tenho características de carta pessoal, eu tenho características de cartas, digamos, semi-oficiais, ou de que a gente chama de administração privada. E eu esqueci, logicamente, de colocar o site em que vocês podem encontrar a edição desses documentos todos, entre outras coisas que já há do século XVII, XVIII, XIX e XX, mas eu posso passar isso depois e eu agradeço. No final, né, eu agradeço o convite, eu sempre esqueço de fazer isso, o convite de toda a equipe do Arquivo do Estado, e eu agradeço, acima de tudo, o Arquivo do Estado existir, para que pudesse existir esse tipo de pesquisa, por exemplo. Obrigada.